Perguntaram aqui nos comentários se compensa ir direto num geneticista ao invés de ir num reumatologista quando o assunto é investigação de síndrome de Ehlers-Danlos. E a outra pergunta foi se eu sei o valor do exame para síndrome de Ehlers-Danlos sem ser na questão hipermóvel. Reparem bem nessa parte, sem ser na questão hipermóvel. Isso porque vocês já devem ter escutado por aí, mas não existe até o presente momento, até o atual momento, um exame genético ainda para avaliar esse subtipo. Ou seja, o diagnóstico ele é clínico. Quando existe a suspeita de um outro subtipo, alguns fatores que estão levando o médico a suspeitar disso, aí sim é solicitado um exame genético, que pode ajudar o médico a descartar outras possibilidades. Um diagnóstico clínico ele é feito baseado nos sintomas do paciente, nos sinais, no quadro clínico que ele apresenta, na presença de outros quadros que podem ser secundários a isso e também no histórico familiar. É praticamente uma grande investigação em que exames bioquímicos, exames de imagem, tudo isso aí pode ser solicitado para ajudar, eliminando outras possíveis causas, por exemplo. Uma das especialidades que mais faz o diagnóstico da síndrome de Ehlers-Danlos é o reumatologista, justamente porque ele é o médico que trata aí das doenças reumáticas, das doenças autoimunes, doenças que apresentam dor crônica, problemas nas articulações. E a nossa síndrome, ela acaba tendo sintomas muito parecidos com os dessas doenças. Isso pode acabar até confundindo alguns diagnósticos. É super comum você encontrar sedianos que antes tiveram diagnósticos de fibromialgia, de lúpus ou de outras doenças reumáticas. E às vezes não é que seja um erro médico, é que tiveram aí fatores, uma união de fatores que levaram o médico para outro caminho. Isso pode acontecer. Mas assim, não é só o reumatologista que faz o diagnóstico da síndrome de Ehlers-Danlos. Várias outras especialidades podem fazer esse diagnóstico desde que tenha conhecimento no assunto. Dermatologista, gastroenterologista, às vezes é uma especialidade que você nem imagina. Mas eles podem fazer o diagnóstico, ou pelo menos suspeitar, e aí eles encaminham para um outro especialista, algum colega ou um próprio geneticista para avaliar isso melhor. Agora, me foi perguntado se eu acho que compensa ir direto num geneticista. E sim, particularmente eu acho que compensa, principalmente se a sua suspeita é de que não seja o subtipo hipermóvel. Às vezes, por também já ter algum histórico familiar que te leva para isso, para essa suspeita, casos mais graves na família, por exemplo, sei lá, alguém que teve AVC muito jovem, que teve aneurismas, apresenta alguns problemas cardíacos, vasculares, aí eu acho até prudente que você vá direto num geneticista. Só que assim, pesquisa um médico que já tem conhecimento na síndrome de Ehlers-Danlos, porque apesar de ser uma doença genética, nem todo geneticista está tão por dentro assim dessa síndrome. Infelizmente, alguns desconhecem a sede assim mais a fundo, eles memorizam muito aquele caso super clássico, sabe, da pessoa que ela se contorce toda, ou que ela puxa a pele demais, assim, é super elástica. Aqueles casos que chamam muita atenção fisicamente, porque isso é mais fácil de memorizar. É um caso muito clássico de livros, da literatura, então fica bem mais familiar para o geneticista. Agora, sobre o valor do exame, depende muito de qual exame o geneticista vai te pedir. E se ele vai precisar pedir, às vezes, mais de um exame, porque isso acontece também. É que na genética é tudo meio confuso, Às vezes você precisa de mais uma ferramenta porque a outra não foi tão clara. Então não é raro você fazer um exame e aí depois ter que fazer outro e ficar nessa investigação. A coisa não ser concluída com um exame só. Às vezes ele estava pensando num subtipo, direcionou o exame para aquilo e não era, então pede outro exame para ver avaliar um outro subtipo, ou até uma outra doença que ele pensou pode ser. Agora, eu não consigo te dizer o valor do exame porque eu nunca fui atrás disso, em laboratório, sabe, fazer pesquisa, orçamentos em clínicas, laboratórios. Então, eu só posso te dizer assim de orelhado que eu já ouvi por aí, que os valores variam entre R$ 2.000 até 5, 8 mil reais. Dependendo do exame, ou dos exames, ou do local que você está no Brasil. No meu caso, a geneticista ela pediu um exame para avaliar o subtipo cifoescoliótico e Marfan. Só que eu não fiz o exame, eu fui atrás para saber do laboratório ali que ela indicou, mas era mais de R$ 2.000, era 2 mil e pouco. E eu não tinha na época, não tenho ainda essa grana para liberar. Então não vou fazer, eu escolhi não fazer, pelo menos por enquanto, um dia que a grana estiver assim, nossa, super sobrando, que vai demorar. Aí talvez eu realmente faça, só para, sabe, desencargo de consciência, ficar mais tranquila, porque ela desconfiou um pouco, ela achou, assim, alguns sinais físicos meus que batiam com esse subtipo escoliótico, mas é para descartar mesmo, não fosse a dúvida real dela, uma coisa que pesou muito, é mais para descartar. E Marfan, que ela também ficou bem na dúvida, mas assim, a gente julga que não tem pressa para isso. Pelo menos o que ela me falou na época é que eu não precisava fazer aquele exame na hora, ou naquele ano, que eu podia deixar isso mais pra frente. Ela nem botou data na requisição, na solicitação do exame, porque até ela achava muito mais importante eu já focar
nos tratamentos, nas coisas que eu precisava fazer para melhorar do meu quadro, né? Que eu estava com um problema grande muscular, então eu achava muito melhor eu focar nisso, eu gastar com isso, do que fazer o exame. Também comigo teve essa flexibilidade porque era mais para uma coisa de descarte mesmo dessas possibilidades, não era a suspeita dela. Você pode conversar com o seu médico sobre a real necessidade de fazer o exame, se esse já é o momento de se desembolsar uma grana dessa e realizar o exame, se dá para fazer num laboratório, se ele sabe de um laboratório ou uma clínica que tenha algum tipo de desconto, se tem alguma universidade com pesquisa que possa te auxiliar nisso, se você tem algum plano de saúde que pode cobrir uma parte, caso o médico faça ali uma solicitação, um encaminhamento, um documento que prova a necessidade. Enfim, tem médico que está bem por dentro disso, até porque eles sabem que são exames caros, e eles conseguem te orientar. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma e já sabe, se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo que quem sabe isso vira um vídeo. Um beijo e tchau!